Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Na Casa do Empreendedor. Um podcast que foi criado para você, empreendedor, que vive realmente os perrengues do dia a dia. E hoje estamos aqui em São Bernardo do Campo, no ABC, para falar com uma pessoa referência no tratamento de melasma na região. Essa pessoa é Lívia Batagim, mais conhecida como Doutora Melasma. Olá. Tudo bem? Bem, prazer. 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 É lógico que é um prazer estar aqui. Sim. Mas assim, a gente já trabalha, pra quem você que não entendeu a piada, é porque a gente já trabalha junto e aí ela, prazer, né? Mas é prazer com vocês, pra vocês agora, né? Que é a primeira vez que eu vou falar do meu trabalho, de mim, e piriri, pronto, vamos começar. Então vamos lá. Vamos então aproveitar e dizer quem é a Lívia Batagim, para quem está assistindo, contar um pouco da sua história, para entender como você chegou aqui, sendo hoje uma referência no tratamento de melasma. Gente, eu sou uma sonhadora, acho que desde a barriguinha da minha mãe. Eu sou nordestina, vim pra cá, pra São Paulo, muito novinha. E eu conheci o mundo da estética, mas antes, eu sempre fui essa coisa de sonhar muito, alto. E aí, eu falava sempre pros meus pais, um dia eu quero trabalhar pra mim. E houve uma época em que eu, adolescente, as portas já começaram a se fechar pra mim. E eu não estava entendendo que eu já ia ser uma empreendedora adolescente. Tá. Mas ó, só para te cortar um pouquinho antes. Pois não. Mas essa história, essa cidade, onde é essa cidade? Eu vim pra Santo André. Não, mas lá antes. Ah, lá! Minha cidade Nordeste. é Mossoró, Rio Grande do Norte. Ah, que legal. Eu vim na cidade do sal, gente. Sal, eu sempre falo em sal, o pessoal do melasma, oê! Que é o sal mineral, gente, é o melhor que tem. É da minha cidade. Dá licença. Ah, que legal. E lá, quando você era criança, você começou a estudar, e aí você já tinha essa... de um dia ser empreendedora, você já falava com seus pais, já comentava sobre isso. Sim, eu sempre falava, e era uma coisa tão inocente, que nós éramos uma família muito humilde, né? Às vezes faltava até o alimento. E eu dizia pra minha mãe, um dia você vai morar numa casa muito boa. E eu choro essa parte. Respira, toma uma aguinha. E eu lembro que já aqui, adolescente, a minha mãe tinha um sonho de ter uma... Gente, parece besteira, mas ela tinha um sonho de ter uma panela de pressão. E eu, Lívia, fui lá aos 14 anos, trabalhando numa casa de família. E eu consegui dar essa panela de pressão pra ela. Parece besta, né? Bobagem, né? Mas pra mim era tudo que eu tinha pra oferecer pros meus pais. E eu sempre, com os perrengues da vida, como a Lê falou, nunca desisti. Mas tem muito mais por aí que o Ale vai fazer. Mas eu acho que assim, é uma realidade do Brasil também, né? A gente não pode fugir muito disso, né? Às vezes Sim. É a realidade de muitas famílias brasileiras. Às vezes falta o básico. Sim. Uma panela de pressão. Sim. Para cozinhar um feijão que às vezes nem tem um feijão. Então, eu lembro que quando nós chegamos aqui, a gente morou numa casa de alvenaria, tudo bonitinho, só que os meus pais compraram um barraco em São Bernardo, aqui na estrada dos Alvarengas. E esse barraco, a gente era tão humilde que nós morávamos nesse barraco, não tinha nem porta. E eu falei, meu Deus, eu não quero me acostumar aqui, eu não vou me permitir ver os meus pais. Você lembra assim. o ano quando foi isso? Cara, foi 1984, 85, por aí, que a gente ficou E assim. eu acredito que a região também já era tipo assim, uma região também bem simples, né, na época. Era, ali em frente a Toshiba, ali, até hoje, né, meu irmão tem uma casa ali. Então era a vizinha da sua mãe. Era a vizinha da sua mãe. Sério? Tô falando que é vizinha da minha sogra, porque minha sogra mora ali em frente a Toshiba, até hoje. Mas, meu Deus, do lado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que até hoje tem lá. Talvez vocês conheçam até um familiar meu. Sim. E aí, logo a gente saiu de lá e a minha mãe comprou uma casa aqui mais pro centro, que é aqui na Rua dos Vianas, e aqui a gente se instalou. E daqui a gente não saiu mais até minha mãe ir embora. Ela foi morar com Deus. Ela tá bem agora.
Que mais? E essa era a Lívia adolescente. Isso, a sonhadora. Adolescente, sonhadora, ela queria abraçar o mundo com as duas mãos e não conseguia. Muitas vezes eu ficava irritada. Eu sempre fui essa pessoa, não é que eu sou polêmica, mas é tipo, meu Deus do céu, se essa pessoa conseguiu tão facilmente, mas por quê? Eu sempre digo que eu não sou herdeira, né? Eu nunca fui herdeira. Mas eu sempre fui essa pessoa de me impulsionar aquilo que era impossível para mim. E o impossível se tornou possível depois que eu coloquei uma meta, porque eu também me formei tarde. E aí essa Lívia sonhadora, ela já pensava na estética como um futuro ou não? Isso foi surgindo no que você ia fazendo no caminho? Olha, eu fiquei um tanto quanto meio que atrapalhada. Eu queria 1001 profissão. Então eu quis o direito. Fiz até algum tempo aí o direito, mas eu já estava casada na época e meu esposo ele não quis que eu terminasse o curso. E eu falei, caramba, eu vou ficar frustrada, o que eu faço na minha vida? Aí fui fazer técnica em segurança do trabalho, mas também não estava bem naquele... Você achava que não estava no lugar, né? Não era no seu lugar. Né? Só que no ano de 2000, quando eu fui casada com meu esposo, que hoje eu sou viúva, ele me apresentou esse mundo da estética. E eu, caramba, parecia que era alguma coisa que já era um chamariz ali. Eu, pera um pouco, é aqui que eu quero ficar. E aí a gente foi... Você sentiu uma atração por aquele lugar, Era a unha, a limpeza de pele, exatamente. Eu pertenço a esse lugar aqui, né? E eu gostava daquilo, só que o tempo foi passando. Aí eu fui vendedora a vida inteira. Fui vendedora, falei, caramba, viu? Aí a gente foi morar em Mojimirim, em 2008. E aí eu trabalhava numa empresa muito grande. E aí em 2014 eu fui demitida. E aí foi a partir daí que eu comecei a dar uma atenção mais que especial para a estética. Foi dentro Porque de quando você foi demitida, você falou, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Mas você não queria voltar para o mercado de trabalho, você queria fazer alguma coisa sua, que foi sempre o sonho, desde lá de pequenininha, quando você falou com a sua mãe e seu pai. Né? Sim, e eu achava que já estava meio que, não tô mais nova, acho que não sei. Sabe, ainda batia aquele medo, porque o medo sempre fez parte, infelizmente, da minha vida. E faz parte da vida de todo empreendedor, porque é aquele passo que a gente precisa dar, né? Porque quando a gente está numa empresa, a gente está cômodo, né? A gente tem um salário, a gente tem tudo ali. E aí quando a gente parte para um momento que a gente vai começar a andar com as próprias pernas, eu só vou ganhar dinheiro se eu fizer bem o que eu quero fazer e tem que dar certo, né? Não tem a opção de dar errado. Não, né? Em hipótese nenhuma. E é assim, são altos e baixos, né? Não tem como você empreender e tá só em ascensão. Existem os obstáculos para que a gente consiga, de fato, peraí, alguém tá me reconhecendo. Hoje eu sou conhecida como doutora Melasma SBC, foi você que colocou esse apelido SBC, porque a gente descobriu que tinha muitas doutoras melasmas por aí, eu falei, vamos diferenciar. Com o meu protocolo, que eu mesma desenvolvi, junto aos 12 cursos que eu fiz de melasma, e eu não paro de estudar, porque melasma é um assunto um tanto quanto complexo, mas eu sou apaixonada pelo que eu faço. Mas antes da gente chegar na doutora Melasma, lá atrás, quando você decidiu, agora eu vou empreender, já era na área de estética, mas você, não sei se você já pensava no melasma ou não, você pensou na estética e foi seguindo... Quando eu saí do CLT em 2014, eu tinha uma moça que cuidava do meu cabelo e ela disse, Lívia, você tem tudo a ver com a estética. Eu falei, mas cara, eu tenho medo. Mas mesmo assim eu fui sem curso nenhum, nada, só, olha, você vai fazer assim, assim, assado. E você foi trabalhar com ela? Uhum. Ela ia te dando as dicas, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Mas não era propriamente com rosto. Não, era um salão de cabeleireiro onde ela me ensinou a ser auxiliar de cabeleireiro. Eu falei, caramba, tem a ver comigo, mas ainda não é isso que eu quero. Beleza. Aí depois ela mesma me arrumou em um outro salão de um jogador famoso de futebol, na qual ele ainda tem esse salão nessa cidade que é em Mojimirim. Lá em Mojimirim. Lá em Mojimirim.
Fiquei um tempinho. Lá em salão também, que salão... foi voltado para cabeleireiro aí. Ah, não, eu já fui pra estética. Estética. Ah, eu já fui pra estética. E aí, eu não, mas, não assim, dei continuidade. Lá, mesmo assim, porque até então você foi só indo, né? Só indo. Tipo assim, lá eles começaram a te mostrar também, que nem ela fez no cabeleireiro, lá na parte estética começaram a te falar, faz Sim, isso, faz aquilo. limpeza de pele, faz uma drenagem, mas mesmo assim eu tive que voltar para São Paulo em 2016. A minha vida foi uma novela, viu? Só Jesus na causa. Aí em 2018 eu voltei, porque eu reatei com meu esposo. E aí eu fui, o que eu fiz? Não dei muita atenção. Eu comecei a fazer estética em 2016. Em 2016 comecei a estudar. É isso. 2016 eu comecei a estudar. Aí já fechei o curso 6 meses, voltei para Mojimirim e voltei para cá de novo. Fração de 2 meses eu já estava aqui de novo. Aí fui para Praia Grande. Não tô falando que é um cigano. Aí fui para Praia Grande, lá eu consegui abrir o meu espaço em São Vicente. Aí já era o seu espacinho. Já era o meu espaço. Mas antes do meu espaço... Não, calma. Mas antes do meu espaço, eu atendia no meu apartamento. Lá. Mas eu fazia outras coisas. Eu fazia depilação, eu fazia drenagem, eu fazia modeladora, fazia pele. Mas algo me chamava a atenção nos rostos. Era impressionante essa paixão que eu tinha de olhar pro rosto das pessoas, principalmente as que tinham manchas. Então, mas é isso que eu ia te perguntar. Então, assim, quando você, tipo, você fazia já essas outras coisas, não estava ainda, achava que não era aquilo, e aí o melasma, tipo assim, você já sabia o que era o melasma ou já tinha... Já sabia o que era melasma. Eu tinha essa vontade, porque toda vez que eu olhava para um rosto que tinha melasma, sim, era um olhar triste. É um olhar de parece que estava pedindo socorro. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu posso ajudar essas pessoas? Exatamente, eu comecei a pesquisar. O primeiro curso que eu fiz para tratamento de melasma, na verdade, tratamento de melasma, o primeiro curso que eu fiz para clarear o melasma foi em 2017, só para você entender. Mas também não dei continuidade porque eu tinha medo. O medo me dominava de uma forma... E aí eu falei, caramba, não pode ser. Aí eu conheci uma pessoa muito influente até hoje no mundo do melasma. E essa pessoa, que foi esse primeiro curso de melasma em si, foi um divisor de águas na minha vida. Aí me impulsionou. Falou assim, é isso que eu quero. Exatamente. Aí eu comecei a me aprofundar ainda mais. Mergulhou de cabeça. Exatamente, porque sabendo que melasma é sistêmico, multifatorial, de cunho inflamatório, e o nosso tratamento ele tem a necessidade de ser personalizado e individualizado. E isso que eu prezo nas minhas pacientes até hoje daqui. Para você ter uma ideia, graças a Deus por isso, hoje eu recebo pessoas de outros países, consigo atender online também, e aqui não é só a região do ABC, mas em São Paulo. Então, assim, é uma coisa que eu não sei, né? Assim, eu entendo do que a gente trabalha junto, acaba passando, trocando figurinha, mas então assim, o melasma então é uma condição de inflamatória, assim, a pessoa tem isso no rosto, não é porque pegou um sol ou porque ou alguma coisa que aconteceu na vida dela, não é porque é uma inflamação. É uma inflamação dentro do seu organismo. O sol, na verdade, ele foi endemonizado, mas ele é o melhor para o seu melasma, eu posso dizer com toda a certeza. O que vai acontecer? Se você está com o organismo todo inflamado, só para entender melhor, de repente a paciente, ela não evacua todos os dias. Ali ela já tem trilhões de bactérias dentro do intestino dela. De alguma forma, o corpo vai avisar. E se ela já tem a predisposição, que são 15% que é epigenético do nosso organismo, vai refletir no rosto. É avisando. Sim, porque o melasma, na verdade, não é nosso inimigo, é nosso amigo. Ele está dizendo que você está em desequilíbrio. Então, nós especialistas em melasma, eu, Lívia Batagin, especialista em melasma, eu venho à frente do médico. O médico, ele trata patologia. Aqui eu trato desequilíbrio hormonal, por exemplo. Também é uma coisa muito falada aqui, de repente, ela tem um problema de tireoide. A gente sabe que a tireoide está ligada ao fígado. E o fígado e o intestino são 2 órgãos de choque potentes
que eles precisam estar limpos e organizados, bem redondinhos ali dentro do nosso organismo, para que o melasma realmente tenha um controle. Viu aí? Manja muito, né? Mas para chegar nesse manja muito, sabe tudo, teve então assim, lá no comecinho, para você chegar nessa, entender tudo isso, então lá no começo você começou a tratar, aí começou a estudar, começou a tratar, essa pessoa foi o divisor de água para você. Sim. E aí você começou, e como foi assim, quando você falou, agora eu vou começar? A primeira paciente, assim, você lembra da primeira paciente? Assim? A primeira paciente, me lembro, foi, eu posso falar o nome dela aqui, é a Lu. Ela se tornou uma grande amiga minha. E quando eu comecei a fazer o tratamento, eu já, naquela época, no comecinho de 2020, eu já desinflamava o organismo. Não como hoje. Hoje, depois dos 12 cursos, melhorei. Mas, até então mas você já sabia que isso fazia parte do melasma? Sim, com certeza. Isso, lá em São Vicente a gente está falando ainda, né? Ou não? Não, a gente já está falando A primeira daqui. clínica, a primeira paciente é onde? Sim, aqui? sim. Em São Bernardo? Sim, em São Bernardo, tá? Então, quando deu 15 dias e ela voltou com aquele rosto mais clarinho, ela deu um depoimento lindo pra mim. Tá até hoje lá no Instagram. E ali eu entendi. Qual que é o seu Instagram para o pessoal saber? É @LiviaBatagim, espaço Lívia Batagim na verdade. Mas se colocar doutora Melasma SBC, me acha mais rápido. Então tem o depoimento dela lá? Tem o depoimento da Lu lá, é a Luciene. Tem o depoimento dela lá. Então, a partir daí, a gente começou, eu falei, pô, agora aqui ninguém me para. Aí você falou agora... Sim. Porque eu acho que esse depoimento dela te trouxe a confiança do medo que você tinha, né? Sim. Porque eu acredito que a primeira vez que você foi fazer o tratamento, você falou, meu Deus, será que vai dar certo? Né? Você fica com milhões de... Acho que você ficou tão ansiosa quanto ela, né? Sim, sim. Pra saber se o resultado ia ser... Exatamente. Mas você sabe de uma coisa? Que ao longo desses anos, eu ainda me preocupo. Eu costumo dizer que eu chego em casa, ao invés de eu descansar com a minha família, eu tô lá com a minha agendinha, com o celular, meu Deus, sabe como é que tá a pessoa? Claro, é muita gente. Não desliga, né? Não desligo. E é muita gente para eu cuidar. E às vezes dá umas falhadinhas, né, gente? Porque eu sou uma só, mas já vai chegar minha secretária. Em nome de Jesus. E aí, essa preocupação sempre foi desde o começo. E para mim hoje é muito mais profundo. Hoje o meu tratamento, eu sempre peço alguns exames laboratoriais. Laboratoriais. O pessoal já entendeu. Vai contar, né? Lógico que não. Não, mas isso não, Lê! A melhor parte eu vou cortar? Não, Ale, corta, porque eu errei laboratoriais. Ué, coisa mais normal Eu do peço mundo. alguns exames laboratoriais para saber, porque assim, como o pessoal se esconde muito do sol, 90% está com baixa vitamina D, que é um hormônio tão importante para o nosso corpo. Então, Porque é aquela questão, acho que até que eu levantei, né? Porque a pessoa às vezes acha que tem o melasma, não vou pegar sol porque Exato. pode ser que piore, né? Sim. Por não entender que é essa questão inflamatória. Exatamente. Eu sempre digo que se você ficar, gente, 5 minutinhos com a cara lavada, sem nada, você vai sintetizar a vitamina D e ela vai começar a elevar e você vai começar a ver o clareamento do seu melasma, lógico que junto a uma alimentação saudável, né? Não adianta a gente falar para o paciente, olha, nós vamos fazer alguma coisa aqui no seu rosto, nada a gente faz aqui de fora para dentro, é de dentro para fora. E outra coisa que sempre deixo muito claro, a paciente ela precisa querer, porque precisa mudar os hábitos, e esses hábitos ele precisa se mudar. E mudar hábitos é difícil, né? Muito difícil, mas a gente consegue, com Sim, toda certeza a gente consegue. Mas é porque você tem que, como você falou, né? Ela vai ter que mudar, ela vai ter que, né, ter uma alimentação regrada, porque se é uma questão inflamatória, tudo isso influencia, né? Sim, hoje eu nunca vi uma geração tão inflamada quanto a nossa, entende? Porque eu volto a frisar aqui da vitamina D. Antigamente, do tempo da nossa mãe, da nossa avó, do meu tempo de escola, a gente tem não é que tem um ditado, me fugiu a palavra, mas assim, ó, antigamente o pessoal se cuidar, eles não iam no médico, eles ficavam nus, dentro de um solário, para sintetizar a vitamina D. Então ela é ruim ou ela é boa? Ela é boa. Não, no sol. Não é? Não tenha dúvidas. Claro, você não vai ser inconsequente.
Você tem que tomar a vitamina D de acordo com os horários. Os horários específicos, né? Até uma recomendação dos horários, né? Existe, né? Sim, existe. E um dos melhores horários, por incrível que pareça, é meio-dia. Porque a incidência é mais forte? Sim, exatamente. Para sintetizar essa vitamina D3 dentro desse organismo, para você ficar com essa vitamina D 60. Os médicos, eles 25 tá bom, porque é valores de referências. Aqui nós passamos os valores ideais, que é 60 e 70, que é isso aí você está falando de quantidade de vitamina D no corpo. Isso, aí não é só ela, né? A gente está falando dela porque a incidência, a baixa de vitamina D com esses pacientes é absurda. E isso agrava o melasma, com certeza, é absurdo. Então tem a vitamina B12, a C, a B6, a 9, a 12, por aí vai. Mas a vitamina D, meu amigo, tem que sintetizar. Então a gente pode dizer que a Luciene, né? Isso, ela foi a divisora de águas aí. Ela foi a que você falou, é aqui eu me encontrei. Sim, exatamente, foi ela. Ela voltou depois de 15 dias, já estava clareando. Sim. E hoje ela está lindamente. Tá com o rostinho bem clarinho. A gente, de repente, pode até chamar ela numa chamada de vídeo no futuro aí para o pessoal ver, né? Depois desse podcast. Sim, acho que é legal depois mostrar, né? E falar. Eu acho que até você conversar com ela e né, falar sobre isso. Porque acaba sendo uma referência do seu trabalho, né? É verdade. Ela começou lá atrás. E a ideia foi. Aí, isso você não atuava. Você não estava aqui nesse espaço lindo que você tem hoje. Né? Não, eu estava ali no bairro Assunção. E aí ia atendendo em casa mesmo? Não, era num salão já. Já tinha um salão. Era num salão. Eu fui para um pequenininho, assim que quando eu voltei para cá, eu voltei para cuidar da minha mãe e aí eu deixei tudo lá, né? Porque eu já tinha alguns pacientes lá no litoral paulista. E aí eu vim para cá, quando eu cheguei aqui, fiquei acho que não deu um ano. E aí eu fui lá para esse salão onde eu fiquei 2 anos e alguns meses. Ah, que legal. E de lá eu fui para um outro local e agora, graças a Deus, eu estou aqui. Mas lá foi um local muito abençoado. Nesse local lá como é o nome do bairro? Assunção. É excelente. Foi lá que você começou a se estabelecer como a doutora Melasma. Eu ia até perguntar isso. Esse apelido, doutora Melasma, você chegou uma hora e você falou assim, eu acho que... Ou foi alguém que falou? Foi alguém que falou. Mas sabe, tipo, meu Deus, doutora Melasma? Mas caramba, por que não? E aí eu tinha visto que em alguns lugares eu coloquei na internet, tinha várias doutoras Melasmas, né? Eu falei, não, vou adotar esse nome pra mim. E aí esse nome, já tem um tempão que eu uso ele. Porque não foi só uma pessoa que falou, mas doutora, você é uma doutora Melasma. Eu falei, mas gente... porque assim, eu acho que, né, como você falou no começo, você já tratou mais de 1000 pessoas, né? Sim. Então, e não só mulheres, né? Também tem homens também que participam do tratamento, sim. Né? Tem muitas fotos aqui na qual eles não querem que eu divulgue, a gente respeita muito isso, né? Então, assim, então eu posso dizer que essa parte depois dessa questão que você entendeu que a inflamação era uma da... Sim. Aí você começou a criar técnicas suas também. Sim. E você hoje tem um protocolo... Eu tenho um protocolo de tratamento de melasma. Sim, a qual eu já vou patentear o meu nome já. E já está em discussão aí para nós conseguirmos colocar o meu protocolo. De todo o estudo que eu fiz um apanhado e aí eu reduzi e fiz o protocolo da doutora Melasma, na qual eu já uso, né, na verdade. Eu só não patenteei ainda. Hoje o seu tratamento já é baseado nele. Sim, né? já é nele, com toda certeza nele. Que legal. E como que é, assim, você ser uma referência hoje no ABC e tratar gente de outros países, de outros lugares? Vem gente até de outros estados, né? Vem de Minas, vem do Nordeste, né? Vem. Você imaginava que você ia se tornar essa pessoa? Não. E o que eu tenho de indicação é forte, graças a Deus por isso. Porque eu acho que a indicação acaba sendo natural, né? Porque quando eu acho que essa sensação dela de se olhar no espelho depois e ver que clareou o rosto, que ela que você mudou, né? A vida dela ali, porque de uma forma você muda a vida das pessoas, né? Porque como você falou, era aquele olhar triste que você via em todas as pessoas que tinham esse problema, né? E tem até uma historinha muito bacana,
Tem a Lu, que foi a primeira, mas eu amo todas as minhas pacientes que eu tratei, mas teve duas que me marcou muito, mas muito mesmo. Uma é a Nívia e a outra é a Cris, que ela é cabeleireira, porque uma foi um presente, as duas foram um presente que o Senhor Jesus me deu, mas uma de uma forma muito especial, a qual faz mais de um ano que eu tratei a Nívia e ela está maravilhosa. E a Cris já vai fazer, se não vai fazer 5 anos, quase 5 anos. Era uma pele super resistente, que ela fez tratamento com um dos melhores dermatologistas aqui de São Bernardo, e eu consegui, graças a Deus, controlar. E isso era uma das questões que eu ia falar, porque tem gente que deve vir, muitas pessoas procurar você que já procurou de tudo e não conseguiu resolver, né? Sim. Muita gente vem frustrados, porque eu já falei, vou repetir aqui, que o melasma é de cunho inflamatório. Então muita gente faz laser, faz microagulhamento, peelings agressivos. Trata só o externo. Hidroquinona, exatamente. E aí quando vem aquele rebote, é pior do que você já tinha. Então aqui tem todo um passo a passo. Aqui eu criei os 5 pilares, que é a desinflamação, a desintoxicação, a desparasitação, a remoção e a suplementação, que é muito importante suplementar o paciente. Então esses 5 pilares que eu desenvolvi faz toda a diferença. Mas tem um porém. Esses 5 pilares faz parte desse protocolo. Do meu protocolo. Mas tem um porém. Eu sempre falo aqui para pacientes, hoje eu falo para vocês, que melasma, para ser tratado da forma correta, não é todo mundo. Não é todo mundo que quer se abdicar daquela cervejinha do final de semana, se abdicar do seu vício de cigarro, você gosta muito de se alimentar com alimentos inflamatórios, tem coisa mais inflamatória do que glúten, leite, o óleo de cozinha. Então tudo isso, o meu tratamento, além de ser o meu protocolo, é de conscientização também da paciente. E muitas vezes a paciente, não é o caso aqui, né? Mas de repente não entende que se não tiver a mudança dos hábitos, infelizmente também não tem. Porque como você falou lá, né, até pra quem tá assistindo entender, né? Porque assim, às vezes a pessoa foi buscar só aquele tratamento pra tirar aquela mancha. Exato. Né? E aí, como você falou, o rebote é quando volta, e aí volta de uma forma muito mais forte. 3 vezes pior. E aí, assim, ela vai ter que entender que pra conseguir tratar não é externo. Não, primeiro tem que começar. Porque é aquilo que você falou lá no começo. É um aviso de que ela está inflamada, que ela não está bem, né? Exatamente. E teve, assim, algum que você acha que foi o mais desafiador? Nossa, eu tive tantos. Eu tive um melasma aqui que... Você falou assim, meu Deus, vai ser questão de honra eu conseguir. Teve algum desses que você falou? Não é possível que eu não vou conseguir. Teve. Mas aí foi muita conversa, porque é aquilo que a gente acabou de falar, né? A pessoa queria somente o externo. Olha, vamos fazer assim, comida doce demais, aí glica, aquela glicação sobe, aí você começa a se inflamar. Imagina, o açúcar é um dos alimentos mais inflamatórios que tem. E infelizmente... E aí deixar de tomar aquele refrigerante gelado. Deus me livre! Comer aquele aquele bacon, aquela sobremesa deliciosa. Gente, assim, não é deixar de comer, né? Eu acho que tem que ter só a conscientização que assim, eu tenho uma condição que se eu extrapolar, ela vai voltar, não tem jeito. Exatamente. Né? Pra você ver, tem gente que vai, Lívia, eu tô indo pra Jericoacoara, e vai, e volta sem a mancha. A bênção, por quê? Está organizado lá dentro. Já tem outras que de repente, eu nunca tive feito rebote aqui, nunca. Pelo menos não chegou nem ao meu conhecimento, nunca chegou. Mas já teve algumas manchinhas que eu falei, gente, deixa a manchinha aí, vamos tratar novamente, sem fazer absolutamente nada no rosto, começa a desintoxicar, eu mando tudo passo a passo, e aí começa a clarear novamente. Não é só se entupindo de alguma coisa tópica que vai resolver, não adianta. E a gente tem um limite aqui. A gente faz o tratamento e aí a gente pede um tempo, se de repente
De repente vai, por causa de um hormônio que não está muito legal, ou você tem um estresse porque também. a mulher também fator, tem né? esses outros fatores da mulher, né? Ela vai passar por um monte de situações que às vezes vai influenciar também. Sim. Né? Sim, os hormônios então da mulher, meu Jesus querido. E o estresse também, porque hoje a mulher ela é mãe, ela é avó, ela é empreendedora, ou trabalha no CLT, Vai chegar em casa, tem que cuidar da casa ainda, depois de trabalhar o dia inteiro, tem que cuidar da casa. Não desliga que nem a Lívia, fica lá no celular ainda falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Como é que você tá? Como é que você tá, meu Jesus do céu? Então essas coisas também, o estresse também, infelizmente, oxida, e quando tem essa predisposição, vai lá pro seu rostinho, que é o melanócito, que é a nossa célula de defesa, dizendo: uou, você não está bem, desacelere aí, por favor, porque senão eu vou deixar a sua carinha manchada para você entender que você precisa desinflamar aqui dentro. E aí voltando lá na desafiadora, Bora! que foi a mais desafiadora de todas, você falou, ai meu, eu vou conseguir, senão eu não sou a doutora Melasma. Meu Deus do céu, foram tantos, deixa eu ver, caramba! Acho que não precisa lembrar especificamente assim, da pessoa, mas assim, lembrar de assim, que você fazia, mas aí assim, voltar a ver se tem essa questão que você falou dela às vezes não querer também, ela só queria o estético de fora, né? Na verdade não voltou. O que acontece? Porque você nunca teve rebote. Não então, tive não voltou. Não, voltar é diferente de rebote. O rebote é 3 vezes mais. Voltar é quando você de repente, sabe de uma coisa, gente? Hoje eu vou dar uma extrapolada. Eu quero me inflamar hoje, eu não quero nem saber. Então, desafiador, foram várias. Quando eu falei para uma pessoa, olha, dentro de 20 e 30 dias você já vai ter um rosto diferente, mas eu preciso que você faça o passo a passo. Igual a mamãezinha que falou, e você beleza? acompanha todas as clientes? Acompanho pacientes? Sim, acompanho todas elas. Claro que às vezes, né, gente, com tanta paciente, Lógico, né? É muita gente. E aí, com 20 dias voltou, eu acho que 20%. Falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Comecei a fazer toda a ficha de anamnese de novo, aí entendi que estava... Ficha de? Anamnese, que é todo o passado, o que você fez, o que você não fez, do paciente. Você vai buscar tudo isso. Exato, eu preciso entender, né? Você precisa entender a pessoa, né? Exatamente, a gente vai sondar o que você fez. E outro detalhe, a desinflamação não é do dia para a noite, não. A desinflamação, ela vai ocorrer mediante a sua mudança e às vezes ela processo, requer, né? Exatamente, é um processo. Ela requer paciência, comprometimento, foco, até para quem está assistindo entender, né? Que não é chegar aqui assim, eu tô começando, tipo, você vai fazer um milagre. Não é exato. Ela vai ter que ter seguir esse protocolo, seguir todas essas... tudo que você faz, né? Você tem que entender esse passado dela. Sim. Né? E assim, e assim, com o tempo ela vai vendo a melhora do tratamento, né? Sim. E aí depois que a gente teve essa conversa, graças a Deus, com 15 dias depois, voltou, você já começou a clarear. Falei, caramba, tá vendo? Não faça assim, faça assado. Vem que você passa. Aí ela começa a entender, eu acho. Sim, né? sim. Se ela fizer, ela tem a recuperação. Eu achei tão lindo, eu tenho tantos depoimentos lindos que eu recebo, graças a Deus por isso, de uma paciente que falou assim pra mim, Lívia, meu rosto está lindo, está bem clarinho, mas se não tivesse clareado e eu tivesse ido ao banheiro como eu estou indo, eu já estaria satisfeita. Olha que bênção. Você mudou a vida dela além do melasma. Além do melasma. E fora, quando a gente faz a desparasitação, que as pacientes elas emagrecem. Tem coisa melhor do que isso? A mancha clara e a mulher... emagrece. Tem uma paciente, né? Que emagreceu 11 quilos. Ó, tá assistindo aí, ela vai saber, né? Ela vai levar. Vai saber. Eu que emagreci 11 quilos. Emagreceu e clareou o melasma também. Diga. E você... Hoje existe algum mito ainda que você fala assim, que todo mundo acredita e chega aqui, às vezes a pessoa chega aqui falando, eu já tentei de tudo, já fiz, mas acreditando que nesses mitos que todo mundo fala do melasma? Tipo o que exatamente do mito? Que não precisa dessa desinflamação toda. Realmente existe mito. E aí nesse último curso que eu fiz, você para analisar e falar assim, mas eu não nasci com essa mancha.
Então por que ela não tem cura? Aí a pessoa fala pra ela, essa mancha nasceu porque você fica muito no sol, essa mancha nasceu porque você lava com esses produtos ruins. Deve ter um monte de mito assim, né? Tipo... Sim, mito de falar que a mancha, ela... Claro, a gente fala do controle que a gente é muito responsável, mas existe a mancha aguda e existe a mancha crônica. Então, quando a cara é mais de 10 anos, você imagina o grau desse melasma. Então, nós vamos tratar de uma forma muito sutil, né? Eu estou com um caso bem delicado aqui tratando, né? A nossa amada, não vou falar o nome dela não, mas é a Maia. Ué, não vou falar, já falei. A Maia é o sobrenome dela, eu tenho vários Maia aqui. Então, assim, ela é uma mancha crônica. Ou seja, tem muitos anos que ela está com essa manchinha no rosto, né? E às vezes, vou até assim, perguntar uma pergunta de leite. Sei. E assim, ela tem já muitos anos. Acredito que ela já tentou usar ela mesma em produtos. Esses produtos podem agravar também? Podem agravar sim. Então, ou seja, só vai cuidar daquela parte de fora. A de dentro, ninguém quer saber. E aí ela, que nem, nesse caso, que nem ela, 10 anos já, e ela chega uma hora que ela acha que ela desiste. Ela fala, eu acho que não tem como eu tirar isso do meu rosto. E tá linda, né? E a gente tem alguns órgãos de choque, que a gente chama, né? Alguns órgãos que são assim, são mais de 11, na verdade, de órgãos de choque que a gente tem referente ao melasma. Mas o dela, em específico, é o intestino. Então a gente está devagarinho colocando o intestino dela em ordem para essa mancha abrir e já abriu bastante. Nossa, é muito legal. Então vocês conseguem até descobrir, acaba nessas análises, vai entendendo o que pode ser que... A gente consegue saber se está inflamada, a desparasitar, porque é muito importante desparasitar a paciente hoje. É muito importante, é primordial. Que legal. Então, e aí como que você hoje equilibra essa vida de empreendedora? Com esse monte de paciente que você tem. Porque eu acho que você tem que ser um pouquinho de mãe delas também, né? E aí, tá cuidando? Fez o negócio que eu te falei? Sim. Dou bronca, às vezes falo, ó a minha doutora aqui falando que eu não fiz isso aqui, elas mostram pro esposo. Porque assim, quando a gente tá no meio de um tratamento, o que eu quero? A gente tá desinflamando. Gente, eu não vou proibir a pessoa de fazer uma viagem pra onde quiser. Mas você tem que pegar no pé dela, né? Sim. Aí foi lá pro Nordeste, um sol causticante, mas você está no meio de um tratamento. Eu não asseguro que não vá. Mesmo que ela tenha aquela necessidade de pegar o sol também. Sim, mas é porque ela acabou de iniciar o tratamento, ela ou ele, enfim, acabou de fazer o tratamento e ainda está inflamada, entendeu? Então precisa ter essa consciência de que se for pra lá, eu sempre falo, eu não garanto que esse melasma ele vai clarear de jeito nenhum. Mas eu quero ir, eu vou. Mas vai, ciente, sabendo de que de repente possa ser que aconteça que o melasma ele escureça. Então tem todas as questões. Tem porque todas assim, essas questões. A pessoa tem a vida dela, né? No dia a dia, tem assim, que às vezes já tem uma viagem marcada, já tem. Sim, né? Não vai parar. Mas é bom falar. Eu tenho pacientes quando falam pra mim, eu vou viajar eu tenho uma viagem marcada pro mês que vem, para o Natal. Então você vai pra sua viagem e na volta da sua viagem a gente inicia. Como foi o caso aqui de uma paciente que a gente recebeu há 3 dias atrás. Ela vai para fora do país e aí quando ela voltar, a gente faz o tratamento dela. Ela vai para um lugar bastante quente. Aí você achou melhor, você falou, quando você voltar... Exatamente. Porque como você, essa questão do começo do tratamento. Do começo é que impacta tudo, porque é todo o detox que a gente inicia. Se precisar a gente dá assim, eu não prescrevo, até porque eu não posso prescrever, nem prescreveria se fosse uma médica, remédio. Então tem algumas coisas Você tenta pela parte mesmo natural, medicina né? integrativa, exatamente. E aí assim, aí tem... Medicina, a gente vai muito para a medicina integrativa, porque veja, tudo que vem da natureza é bom pra gente. Um sazon é bom, minha gente, pelo amor de Deus? Uma quali é bom? Não é! Então a gente ensina até uma manteiga. Tem gente que não gosta, mas a gente tem... Eu sempre digo aqui que a gente não tem... Eu não tenho objeção aqui, a gente tem a solução. Se a paciente entender, colocar na cacholinha dela,
que o melasma, ele precisa ser cuidado da forma correta, que é de dentro para fora, tá tudo certo, tá tudo bem, e ela vai conseguir esse rostinho aí sem manchas. Sonhado, o rostinho Sim, sonhado. com certeza. E o nosso tratamento é de 50% a 100%. Tem casos aqui que já foi 100%, tem casos que foi 60%, 70%, 80%, e por aí vai. Mas sempre faria essa porcentagem. Chega no objetivo que elas buscam. Sim, tem gente que fala assim, nossa, Lívia, eu passo uma base aqui, nem sei por quê, porque não aparece nada mais. Não, e a gente vê, quando você fala dos depoimentos, a gente faz a parte, né, cuida lá, e a gente vê no Google, às vezes chega umas, né, até quem tá assistindo, quiser entrar lá no Google, você vai ver lá que, meu, tem uns depoimentos lá que parece um livro, né? É. A pessoa faz uma avaliação que, meu, Sim. a gente vê o quanto elas estão satisfeitas Sim. do tratamento, de tudo que você faz por elas. Sim, e aí eu digo mais, eu vou além. O tratamento, ele é 45 dias, mas eu sou uma pessoa que eu sou tão ligada a 220, que às vezes que eu vou perceber, a paciente já está aqui 6 meses. Era 45 dias e a paciente ficou 6 meses. Por quê? Porque eu quero esse manto lipídico íntegro. Essa pele eu quero lá lipídico. O que é isso aí? A gente não sabe o que é a pele. Eu quero falar de... Não, calma, gente. Eu vou falar manto lipídico. Não, a pele, pronto. Eu quero essa pele íntegra. Eu quero essa pele saudável. Então eu sempre faço. Toda vez que a gente faz algo na pele dela, a nível clareador, automaticamente e obrigatoriamente ela volta daqui a 15 dias e eu vou fazer uma hidratação, que também são 4 pilares. Sempre. E aí, na próxima volta dela, aí eu consigo, eu sempre falo para elas também, que é olhômetro. Aqui não tem nada automático ou robótico. Aqui é muito humanizado, porque elas chegam aqui e falam, opa, pera, eu falo para elas, opa, pera um pouquinho, sua pele está precisando disso, disso. Então a gente nutre, a gente hidrata, revitaliza, faz exatamente tudo, a gente faz laser, então, não aquele laser lá, tá, gente? É o outro. Vou mostrar aqui daqui a pouco, peraí. Que é maravilhoso para oxigenar a pele, para hidratar a pele, que é excepcional para a pele. E quem hoje procura a Lívia, né? Ela tem o tratamento de melasma, mas você tem também, você faz outros. Tem outras na verdade eu tenho uma né? equipe. A pessoa não tem só melasma, Não. Né? Ela pode vir te procurar para outros tratamentos. Pode, mas eu tenho uma equipe porque eu sou uma pessoa muito compenetrada no que eu faço. Então eu me dedico 100% para o melasma. Doutora Mas melasma. se aí há uma outra coisa, Sim, uma limpeza de pele, uma outra coisa, aí tem as especialistas que cuidam dessa parte. Mas essa parte da pele, de limpeza de pele, de revitalização, um jato de plasma, eu faço. Botox também. Mas a parte de boquinha, nariz, bioestimulador, emagrecimento, aí eu tenho. Tem as especialistas Sim, também aqui, a pessoa pode vir também para outros serviços, pode. não precisa só pro melasma. Inclusive, a gente tem um tratamento para emagrecimento, gente, surreal, maravilhoso. E é a minha equipe que faz. Então, assim, aqui você o está espaço... coberta aí de especialistas. Sim, com você. graças a Deus, tudo. E você olhando assim pro passado, aí você olha para hoje assim, e você se sente realizado hoje? Não, eu não me sinto realizada, mas ainda está muito longe de onde eu quero chegar. Ainda tem um caminho então? Tem um caminho. Eu quero expandir o meu negócio, né? Inclusive a gente já está com umas ideias brilhantes, diga-se de passagem. Eu não sei se pode falar, mas acho que tem um curso vindo também, curso? Tem. Pode falar ou não podia falar? Pode falar. Tem em breve tem um curso vindo da doutora Melasma. Sim, esse curso já fundamentado nos pilares no seu tratamento. E ele já deveria ter saído esse curso, viu? É porque então, eu não o pessoal do tive Brasil inteiro aí. Do Brasil inteiro, do exterior também. Quem quiser, vai estar para vir aí. Se Deus quiser, ele vai chegar. Eu tô falando que tá para vir, porque eu que sou um dos responsáveis que vai ter que ele. cuidar desse... Sim, vai me gravar. E eu já tenho tudo muito planejadinho, né? Que como eu sou metódico, acho que você já sabe disso, né? Então a exigência é muito minha, mas também do meu público. Então tem muita gente me esperando já pra gente ministrar esse curso aí. Que eu acho que é legal, porque assim, quando a gente começa a passar o conhecimento, né, para as outras pessoas, também é muito gratificante, né? Porque você vai conseguir ajudar pessoas que às vezes estão começando também, uma empreendedora que está lá querendo, né, que também se identifica com isso, né? Com esse curso ela vai poder, né, ter
a experiência da doutora Melasma de muitos anos, Sim. né? E às vezes mora em outro estado, Sim. em outra cidade, vai poder também cuidar das pessoas lá onde elas estão, né? Sim. Então vai ser muito legal isso também, né? Vai. Muito bom, porque antigamente eu só conseguia atender aqui presencialmente. Hoje, com essa tecnologia muito avançada, através da sintomatologia do paciente, e é só para ficar muito claro, de repente você tem uma mancha aqui nessa testa, é região do seu intestino que não está muito bem, aqui é estômago, aqui é pâncreas, e por aí vai. Então a gente consegue. Sabe pouco também, né? Sabe pouquinho só. Quando eu consigo fazer a consulta online, quando eu já começo a olhar, olha, é isso aqui, você evacua todos os dias? Não. Então, sua testa já me diz isso. Seu estômago, como é que tá? Tem muitas dores? Tenho bastante dores. Então, a gente já consegue... Começa a identificar. É as raízes. Então, hoje, a pessoa, até para quem está assistindo, então, se ela quiser também fazer a consulta online, ela consegue hoje também. Consegue. Não precisa vir aqui. Não. Eu estou lá no Amazonas. Sim. Aí eu estou assistindo hoje aqui, estou assistindo do Amazonas, quero fazer o tratamento, mas não tenho como ir para São Paulo. Sim. Ela pode fazer de lá via online. Sim. Eu mando todo o protocolo para ela via Sedex, com toda certeza, ela consegue. Legal. Então, sim. Aí, o pessoal do Brasil inteiro aí, ó, quiser fazer um tratamento, já procurou de tudo, não conseguiu. Não conseguiu, com toda certeza você vai conseguir aqui. Se você não conseguir, porque você não quis, mas você vai conseguir. Aqui não tem objeção, já falei, né? Ou faz ou faz. Então quer dizer que ainda tem sonhos para ser realizados? Muitos sonhos, muitos sonhos. Eu quero... A única coisa que eu fico assim um pouco... não há o que fazer, né? A minha mãe não está vendo esse sucesso todo, porque foi a precursora de tudo isso aqui, da minha mãe. Mas com certeza ela tá, de onde ela estiver, ela tá vendo. Onde você chegou. Ela sempre dizia pra mim, você é uma pessoa que vai crescer tanto, e eu dizia, será, mãe? Porque eu tinha ainda medo, né? De se questionar. Vai eu chorando de novo. É impossível não chorar, que porcaria. Mas eu sei que em breve a gente vai se ver, né? A religião me diz isso. Mas eu quero ter sonhos de levar os meus netos numa viagem que eu sou igual uma criança, que eu quero ir. Em breve eu vou, que é a Disney. Eu sou igual uma criança. E tenho sonhos de colocar minha empresa em outros locais também. A gente de expandir, de ter o Espaço Livre Batagim, doutora Melasma, em vários lugares. Em outros lugares também, isso vai acontecer. E acho que o curso vai te levar para isso, né? Porque quem fizer o seu curso, a pessoa está lá em Brasília, fez o seu curso, né? Dá para pensar em montar um espaço lá, porque ela vai trabalhar com o seu protocolo lá. Com o meu protocolo. Assim como antigamente eu fiz com as pessoas que eu fiz. Eu acho que até quem quiser investir também pode pensar nisso, né? Uma pessoa que queira investir. Um investidor. Quero investir, eu tô querendo montar uma clínica aqui no Ceará para tratar o melasma. Verdade. Quero contar com o seu protocolo pela referência que você tem hoje, quem está assistindo, entra no Google lá, Espaço Livre Batagim, vê os comentários que é fantástico, e dentro do Instagram também tem os depoimentos que a gente, por lá a gente já consegue ver que assim, às vezes a gente está fazendo os recortes das avaliações para subir nos stories, né? Que a gente faz a gente cuida da parte do marketing, né? E faz a parte de tráfego pago para a Lívia, né? Para alcançar para que ela chegue no Brasil inteiro, para que vocês possam fazer o tratamento com ela. E quando a gente vai fazer o recorte de avaliação lá, a gente vê, nossa, as avaliações dos textos, assim, né? É muito legal isso. E eu acho que assim, até mesmo que a pessoa tem um dinheiro para investir, quer investir numa clínica e já pensou nisso, acho que ela entrar em contato com você para, às vezes, sentar e pensar nessas parcerias de montar essas clínicas, a gente já consegue dar um passo aí nesse caminho aí, por né? Aqui. Olha, eu já agenciando aqui, ó. Ótimo! E hoje você, assim, que mensagem você deixaria hoje para quem quer seguir esse caminho da Lívia Batagim, que está lá também, hoje perdido, assim, não sei o que fazer? A mensagem que eu deixo é aquela que é meio clichê, né? Não desistam. Não desistam.
Mesmo com medo ali, não é um mar de rosas, não é um mar de rosas. Mas empreender começo, não é, gente, né? Não é. Mas quando você vê o fruto daquele trabalho surgindo dia após dia, pessoas tão lindas, eu sou tão abençoada, né? Eu sou tão abençoada que sempre vem pessoas que eu consigo abençoar e elas são minhas abençoadoras. Então eu não tenho esse direito de reclamar nem dos dias nublados, porque no outro dia tem um sol do tamanho do mundo assim brilhando para mim. É isso que me impulsiona. E você tem que fazer assim: ah, não tenho dinheiro. Vai conseguir o dinheiro. Tem banco, tem empréstimo, tem um cartão de crédito, passa no cartão da amiga e você vai conseguir. Vai com calma, mas também não pode, né? Mas assim, lógico. Mas devagar, mas assim, se a gente não arriscar, a gente também não, né? Tudo é um risco, gente, né? Sabe como eu comecei? Com uma maca e uma como é que fala? Uma maquininha de ultrassom. Só. Um espacinho. Desse tamanho. Não, no meu apartamento eu fazia. Gente, e eu consegui, foi devagarinho. E hoje tem Deus esse espaço lindo. Pois é lindo mesmo, meu bebê. E aí Deus foi colocando devagarinho. Uma moça, olha só como é que Deus faz. Uma moça ia embora para os Estados Unidos, tinha uma clínica de estética linda, vendeu tudo pra mim, sabe como? Na confiança, porque nenhum cartão de crédito eu tinha pra colocar ali. Ela disse, então a cada 15 dias que você for recebendo, você me paga. Paguei tudo. Mas isso só aconteceu porque você deu o primeiro passo, né? Foi. E é isso que a gente tenta colocar, né? Porque é o primeiro passo. A gente, lógico, tem o medo de não dar certo, tem tudo, né? Porque assim, a gente acaba, aquela síndrome do impostor, né? A gente acha que não é bom no que a gente faz, que a gente não sei. Sim. E se você não der o primeiro passo e falar, eu vou fazer, esse podcast é uma dessas coisas. Eu estava numa posição já, né? Sim. Trabalhando com marketing, mas assim, eu senti que eu precisava de mais. E lógico, deu um frio na barriga assim, falei, meu, será que vai? Vamos, eu falei. E você é uma dos episódios que eu queria mais gravar. Eu falei, sério? A Lívia vai dar um super mega episódio. Mas assim, a gente precisa dar esse primeiro passo, né? Sim. É que nem você falou. E aí você foi, começou com uma maquinha, começou com um negócio. É. E aí se você não tivesse dado esse primeiro passo, não teria surgido essa oportunidade de conseguir comprar essas outras coisas. E na confiança, de ir. Né? E mesmo assim, quando eu dei esse primeiro passo e tal, eu falei, ai meu Deus, será que é isso mesmo que vai acontecer? Sabe aquela coisa de, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Eu quero saber de uma coisa? Vou com medo, e graças a Deus estou aqui. Claro, gente, a gente tem os nossos desafios da gente. Eu quero desbravar esse meu país e lá fora também. Um dos sonhos que eu tenho é de viajar muito, viajar bastante. Mas tem sonhos aqui, internos aqui dentro de mim, que ainda não sou autorizada a falar pelo papai do céu. Mas são sonhos lindos, que são meus, né? Agora de clínicas a gente pode falar, porque eu vou conseguir, vocês vão ver o espaço de batalha em outros locais. E é isso. Eu acho que assim, como você falou de ser abençoado, assim, de pessoas que passam na nossa vida, você também, assim, eu considero pra mim, assim, uma pessoa que também chegou na minha vida, que me ajudou muito. Né? O tanto de pessoas que você me indica. Eu falo, chega uma hora que eu falo, meu Deus, daqui a pouco eu tenho que pagar a comissão pra Lívia, de tanta pessoa que ela indica. Mas acho que isso... Sabe por quê? Eu vou cortar ele aqui. Porque ele é muito bom. Ele é excelente. Eu coloquei ele num grupo de um esteticista, de biomédico. Mulher, quem é esse homem? Pois vai. E ele é tão legal que ele vai lá tirar foto, ele é paciente, ele sabe que eu sou toda espiritada, ele tem uma paciência de jockey, comigo. Mas ele é excelente no que faz. Vocês também podem contratar o trabalho dele. Eu recomendo. Então, acho que é isso, né? E então, se você morrer, eu mato você, tá? Não posso nem morrer. Não. E eu vou ficar com quem? Quem vai me tratar da minha empresa? Ô, gente! Não, mas eu espero também assim, que a gente cuide ó, sim. Eu tô aqui fazendo agenciamento, já pensando nisso também, ó, abrir as outras clínicas aí, vamos fazer, que a gente chegar no Brasil inteiro. A semana que vem, porque você vai ser o primeiro a saber, né? Gente, além dele ser a pessoa que cuida aqui do marketing, ele e a esposa dele, eles se tornaram nossos amigos também. Claro que a gente não mistura, é um negócio.
Mas acaba que a gente fica muito próximo, porque ele é muito amável, a Aline também, a esposa dele, assim a gente vai conseguindo vincular as duas coisas. Tem até aquele meme, né? Não seja amigo do seu cliente. Aí daqui a pouco tá lá tomando café, almoçando junto, passeando, viajando. É verdade, foi o que aconteceu com a gente viajou, gente, ó. É isso. O que mais? Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu mostrar um pouco do que é a Lívia, do que esse trabalho fantástico que você faz. Eu acho que assim, o trabalho que você faz, além, eu coloco assim num lugar que, você muda a vida das pessoas. Literalmente. Eu coloco o meu coração. Isso eu falo daqui, eu sempre falo em Deus, porque eu sou religiosa, né? Eu sempre coloco o meu coração. É como se fosse eu ali. Quantas pessoas chegaram aqui, e eu tenho algumas pessoas que acompanharam esse tempo em que elas choraram muito, isso corta o meu coração, de saber que a pessoa, caramba, ela veio não sei de onde, ela veio, já fez tratamento com fulano, ciclano, não sei quem, e não conseguiu. Porque principalmente pra mulher, né, ela tem isso com o rosto, né? Tem. Ela, assim, e ela vê que, aquele todo dia, aquela mancha no rosto, todo dia, tenta isso, tenta aquilo, não fala isso. Faz isso, faz isso. Deve ter gente que fala loucuras, né? Sim. Faz isso aqui que vai dar certo. Né? Hoje com a internet a gente tem que tomar até cuidado, né? Porque, o pessoal passa uns negócios loucos lá na internet. Então, tem pacientes que queimaram o rosto de colocar um peeling e esse peeling ficar mais escuro que a sua camiseta. Meu Deus, isso é um trabalho dobrado para um profissional. E aí eu falo a questão de eu ser uma pessoa formada em estética, ainda tem um pouco de preconceito, porque, é dermatologista? Entende? Eles têm esse meio que preconceito. Mas, gente, de coração eu falo, eu garanto o meu trabalho, com toda certeza. Né? As redes sociais dizem, as avaliações dizem, né? Não tem... É indiscutível, né? Mas eu falo isso, gente, com muita humildade, viu? Porque não é fácil tratar melasma de jeito nenhum, mas como eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, não tem como dar errado, gente. Só dá errado se a paciente não fizer a parte dele. Mas mesmo assim, você vai pegar no pé dela e ela vai fazer... Meu Deus, isso é uma briga, mas é uma briga saudável, uma briga gostosa. Depois a gente começa a rir, olha, deu certo e tal. É gostoso quando elas começam... Quando a gente faz o detox, a gente pede para comprar alguns alimentos desinflamatórios. Gente, é simples e objetivo. Então a paciente, ela começa a me mandar tão feliz, começa a me mandar as fotinhas, sabe, das coisinhas. Olha, Lívia, eu já comprei isso aqui. Isso não tem dinheiro que pague. E o melhor é... Que elas vão mandando. Elas vão mandando. Tô comprando, tô fazendo. Fofas demais. E eles também fazem, tá? Os rapazes fazem também. E começa a falar, olha, meu rosto tá clareando. Gente, não tem dinheiro que pague. Se eu cobrasse meu tratamento 10, 20 mil reais e não tivesse resultado, pra mim não valeria absolutamente nada. Por isso que eu digo que eu coloco o meu coração dentro do meu tratamento. Graças a Deus por isso. Foi um prazer conversar com você. E assim, como eu te falei, era um dos mais esperados, que eu falei, preciso falar. Quando eu pensei no podcast, já pensava, Lívia. Meu Deus, porque eu sei que seria uma história muito legal porque assim, a maioria dos meus clientes, assim, eu vejo tanta verdade neles, assim, no que eles fazem e tá com eles aqui falando assim, podendo levar para todo mundo essa história, para mim é também muito satisfatório, né? E pra gente finalizar, então assim, tem além das redes sociais, né, o seu Instagram, onde a gente pode encontrar você, no Instagram, Lívia Batagim. Isso. Doutora Melasma SBC. Isso. Importante SBC, tá, gente? É cheio de doutora Melasma. SBC de São Bernardo do Campo. Né? Então a gente tem a mania aqui de quem é daqui colocar SBC, né? Sim. Então encontra você lá, encontra no Google, né? Também, Espaço Lívia Batagim. Estou no TikTok, tá no TikTok também. Sim, tô no TikTok também, essa gente. Mulher é muito moderna. De vez em quando eu vou lá. Rola umas trend lá, umas dancinhas. Gente, eu sou dura pra dançar, misericórdia. Não tem condições. Mas eu apago todas as minhas trends, que não tem condições. Mas umas trendzinhas referente ao... E aqui a clínica tá no Domo, né? Que é do lado do Shopping Metrópole, aqui em São Bernardo do Campo. Né? Mas quem não pode vir aqui, que está em qualquer região do Brasil, tem o tratamento online também, como a gente falou aqui, né? Só me chamando na link da bio e a gente agenda uma consulta online com vocês
E vamos que vamos, a gente vai fazer o seu tratamento. Você será o próximo, você será a próxima. Que legal, com certeza. Foi um prazer mais uma vez, como eu disse. Muito obrigado. Vou dar Eu que agradeço, Ale. abraço. Você está no meu coração. Muito obrigada por tudo. Que esse podcast seja um divisor de águas para nós e que a gente faça mais sucesso que a gente já faz, porque ele é um monstro do marketing, tá, gente? Mais uma vez. Daqui a pouco vai virar um apelido também, que o outro também falou, monstro do marketing. Sério? Vai virar Que legal! Ele falou isso? Que vai virar... nem vi. Tá vendo? Ó, então vai lá assistir, tá? Não, essa parte não. Eu assisti todos, essa parte. É isso.